Quarta-feira, 15 de fevereiro. Você está na TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O presidente do Senado define com líderes partidários a pauta de votações do semestre. O Estatuto da Juventude deve ser votado hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Projeto em análise no Senado obriga construtoras a fazer moradias adaptadas a idosos e deficientes. E veja quais temas vão mobilizar os debates da Conferência Rio+20, que acontece em junho no Brasil. Agora, no Senado em Dia. O presidente do Senado, José Sarney, se reuniu ontem com os líderes dos partidos para definir a pauta de votações do semestre. As prioridades são as novas regras para o Fundo de Participação dos Estados, a unificação do ICMS sobre importados, a segurança pública e a reforma política. As discussões ficaram centradas mais nos temas do que em projetos específicos. Ficou decidido que cada líder vai apresentar na semana que vem uma lista de propostas prioritárias para o presidente José Sarney. Mas as lideranças definiram alguns tópicos que terão prioridade nas comissões e no plenário durante o primeiro semestre. Matérias que tratam da reforma política e da área de segurança são alguns exemplos. A Casa recebeu aqui um conjunto de secretários do país inteiro e, comandado pela nossa Comissão de Segurança, com o senador Táxi, nós vamos ter aqui umas 2 semanas de debate sobre esse tema, buscando exatamente chegar a um ponto onde nós temos a oportunidade de contribuir sobre essa questão da segurança nacional. Além da reforma política, que tem um monte de matéria que não tem consenso, mas pelo menos acaba com essa ilusão de que nós vamos fazer reforma política. Vota logo e mostra a cara que não quer fazer reforma política de forma alguma. Porque os dois principais partidos do governo, PT e PMDB, têm posições diversas e não vai haver consenso. Outra matéria que promete mobilizar os parlamentares é o Fundo de Participação dos Estados. O FPE vai ser discutido de forma conjunta por 3 comissões. Os atuais critérios de distribuição do fundo foram considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Se o Congresso não aprovar nova proposta até 31 de dezembro, a distribuição dos recursos será suspensa, o que vai ter impacto imediato nas contas dos estados, porque o FPE é um dos principais critérios usado pelo governo federal na hora de distribuir os impostos que arrecada. Nós estamos aglutinando os projetos que tratam do FPE. Esses projetos também terão uma tramitação mais rápida nas comissões de desenvolvimento regional, de economia e da CCJ. Haverá reuniões conjuntas e nós deveremos votar essas matérias já a partir de abril, maio, para que ela possa ir à Câmara e ser aprovada ainda esse ano. Mas a principal prioridade do governo no Senado é de interesse de todos os estados. O assunto foi tratado na reunião do Conselho Político, que teve a participação das lideranças da base da Câmara e do Senado, além de alguns ministros, com a presidente Dilma Rousseff. A meta é aprovar logo o projeto de resolução 72, que unifica em 4% a alíquota do ICMS sobre as importações. É uma ação que visa coibir o incentivo à importação. Hoje, alguns estados brasileiros dão incentivo a produtos importados, o que faz com que a indústria nacional fique prejudicada. Isso faz com que se gere empregos no exterior e se diminui os empregos no Brasil. Nós estamos tendo problemas na área dos têxteis, dos calçados e da indústria em geral. Líderes da oposição decidiram protocolar na Procuradoria-Geral da República uma representação contra o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Deputados e senadores do DEM, PSDB, PSOL e PDT acusam o ministro de improbidade administrativa. Segundo o documento, Mantega teria sido omisso em relação a denúncias de corrupção envolvendo o ex-presidente da Casa da Moeda, Luiz Felipe Denucci, e demorou a afastá-lo da direção da empresa. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Delcídio do Amaral, disse que Mantega deve participar de uma audiência pública no Senado em março, provavelmente nos dias 13 ou 14. A Comissão de Desenvolvimento Regional votou ontem um projeto que pode aumentar o número de moradias adaptadas para idosos e deficientes no programa Minha Casa Minha Vida. Hoje, o programa habitacional do governo só garante 3% de casas adaptadas para idosos e deficientes. Mas o relator do projeto na Comissão de Desenvolvimento Regional afirma que a necessidade é muito maior. O IBGE indica
um percentual de aproximadamente 10% da população brasileira com algum tipo de deficiência. Pelo projeto que tramita no Senado, as construtoras ficam obrigadas a adaptar novas casas se houver demanda. E o custo não pode ser repassado para os moradores nem para o governo. O gerontólogo social João Batista de Medeiros trabalha em projetos para idosos. Ele elogia a proposta, mas teme que não seja cumprida se virar lei. Quem tem que adaptar esses imóveis ao idoso é a construtora, é a empresa construtora. Vai entrar nos seus custos, mas tem que ser. Mas, infelizmente, a nossa fiscalização é quase zero. Uma medida provisória aprovada pela Câmara dos Deputados nesta terça-feira fixa um regime diferenciado de tributação para a indústria de defesa. Pelo texto, armas, aviões, embarcações, satélites e softwares ficam isentos do IPI, COFINS e PIS/PASEP. Também na sessão de ontem, os deputados aprovaram o uso de recursos do Fundo de Investimento do FGTS em obras nas cidades que vão sediar os Jogos da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Ambas as matérias vêm agora para o Senado. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. Na Comissão de Assuntos Sociais, um dos projetos em pauta prevê a realização todos os anos de exames físicos e mentais de motoristas com doenças ou deficiências que reduzam a atenção necessária à condução de veículos. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, um dos projetos em pauta é o que institui a Política Nacional de Tecnologia Social. O objetivo é fortalecer atividades de tecnologia social que unam saber popular e conhecimento científico, visando a inclusão social e melhoria da qualidade de vida. Na Comissão de Infraestrutura, os senadores examinam a indicação de Bernardo Gonçalves de Oliveira para ser reconduzido ao cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. A repórter Dinalva Ferreira está ao vivo no Turno do Tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. O Estatuto da Juventude é o primeiro item da pauta de hoje da Comissão de Constituição e Justiça. A proposta que estabelece políticas públicas para os jovens está sendo discutida na CCJ desde o final do ano passado e ainda não existe acordo para votação. Não existe consenso, por exemplo, com relação à meia entrada para os jovens em atividades culturais e de lazer. O relator, senador Randolfo Rodrigues, propõe que em eventos financiados pelo Fundo Nacional de Cultura, metade dos ingressos sejam vendidos com 50% de desconto para os jovens, para estudantes e jovens carentes. Em eventos bancados pela iniciativa privada, esse percentual seria de 40%. O voto em separado apresentado pelo senador Demóstenes Torres restringe a meia entrada a eventos financiados exclusivamente pelo poder público. Mesmo sem acordo, o presidente da comissão, senador Eunício Oliveira, já disse que não pretende adiar mais a votação do Estatuto da Juventude. E por isso, a expectativa é de que a proposta seja mesmo votada hoje. André? Obrigado, Dinalva. O Pacto Federativo, problemas na segurança pública e no atendimento em hospitais particulares. Veja alguns dos temas debatidos ontem no plenário do Senado. Senadores lamentaram a morte do filho do presidente da Embratur, Flávio Dino. Marcelo, de 13 anos, faleceu na manhã desta terça-feira, depois de ser internado com uma crise de asma. Há suspeitas de falha no atendimento por parte do hospital em Brasília. Eu vou fazer questão de que o Senado acompanhe muito de perto esse caso, através da Comissão de Seguridade, da Comissão de Assuntos Sociais, que trata de assuntos relativos à saúde também. Nós precisamos, não para resgatar uma vida que não tem mais como voltar, senadora Marta, mas quem sabe para evitar que outras vidas de forma tão precoce possam ir. Efetivamente, deve ser apurado as reais circunstâncias e causas da morte dessa criança, mas o que me cabe nesse momento é lamentar profundamente, imagino o sofrimento dessa família. A senadora Marta Suplicy comentou uma reportagem do jornal O Globo que denuncia a existência de 500 mil mandados de prisão não cumpridos em todo o país. De acordo com a senadora, isso é consequência do baixo investimento na segurança pública e no sistema prisional.
O não cumprimento de mandatos de prisão é um problema extremamente grave que ameaça a vida dos cidadãos brasileiros ao deixar solta criminosos perigosos que apostam nessa impunidade. E o senador Pedro Taques falou sobre o requerimento apresentado por ele para que o Senado instale uma comissão encarregada de discutir o Pacto Federativo Brasileiro. Nós temos algumas questões que precisam ser melhor debatidas neste novo olhar, nesta nova dimensão sobre o que se denomina de federação. Não adianta apagar incêndios pontuais, não adianta resolver na queda de braço um ou outro conflito de interesse entre Estados federados. Há que se renovar esse pacto com reforma ampla, consistente, de forma a não tratar desiguais de forma igual, ou a não privilegiar, ou a não sobrecarregar um ou outro Estado federado em relação aos demais. Daqui a 4 meses, governantes e ecologistas do mundo inteiro vão se reunir no Brasil para tentar resolver uma equação complicada. Como desenvolver a economia sem destruir a natureza? O Senado acompanha e participa dos preparativos da Conferência Rio+20. A Rio+20 é a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Mais de 100 chefes de Estado são esperados entre 20 e 22 de junho. Mas, segundo o assessor extraordinário do evento, durante todo o mês haverá atividades. A proposta é discutir a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Se você não interagir de uma maneira mais crescente com as vertentes econômica e social, você também não tem grandes avanços na ideia de conservação ambiental. Então, você hoje tem um movimento da sociedade brasileira que está crescendo nessa discussão. A conferência será realizada 20 anos depois da Eco 92, outra reunião mundial que discutiu o meio ambiente. Tentar entender o que avançou, o que não avançou, e fazer um novo compromisso político em torno daquilo que não avançou. No início de janeiro, a ONU lançou o documento Rascunho Zero, a base para as negociações que vão acontecer na Rio+20. O texto foi feito a partir de propostas para o desenvolvimento sustentável enviadas por todos os países membros, entre eles o Brasil. Uma das propostas brasileiras é mudar a forma de avaliar o progresso das nações. Hoje, o desenvolvimento de um país é medido pelo Produto Interno Bruto, a soma das riquezas geradas no território. O Brasil quer acrescentar indicadores como a escassez ecológica, a inclusão social, a produção e o consumo sustentáveis. O grande desafio da Rio+20 vai ser gerar um entendimento global de que somos todos responsáveis pelos problemas sociais, ambientais e econômicos do planeta. O Senado criou 2 subcomissões para acompanhar os preparativos da conferência, uma ligada à Comissão de Meio Ambiente e outra à de Relações Exteriores. Fizemos um conjunto de seminários e debates que considero importantíssimos para pautar os temas que vão ser tratados na conferência. Os senadores também foram ao Rio de Janeiro conhecer a infraestrutura da conferência e publicaram um documento com as perguntas que a Rio+20 precisa responder. Nós fizemos em 12 temas grandes, 60 perguntas grandes e 245 perguntas menores dentro dessas. Economia verde, como fazer? Água, como conservar? Energia, para que e como? Uma questão que preocupa e divide os senadores é o Código Florestal, aprovado no Senado e devolvido à Câmara. Às vésperas da conferência, qual a mensagem o texto prestes a ser aprovado vai passar para o mundo? Será um King Kong. Nós sediarmos uma Conferência Mundial do Meio Ambiente e meses antes a presidente Dilma sancionar uma legislação que fragiliza as áreas de preservação permanente, reduz a reserva legal na Amazônia. Não quero acreditar que nós vamos pagar um mico desse. Duvido que algum dos importantes países que participarão da Rio+20 tenha uma legislação ambiental parecida com a legislação ambiental brasileira, com o Código Florestal brasileiro. Outros desafios da economia verde aguardam os representantes de um mundo em crise. Fome e produção de alimentos, água, energia, desastres naturais, expansão das cidades. A reunião Rio+20 não pode ser só durante aqueles dias de junho. Ela tem que ter continuidade na imaginação, no debate, nas posições no mundo inteiro. O Senado